De olho na corrida municipal, especialista em marketing político explica as mudanças para as eleições municipais. Partidos terão que fazer convenções realmente pela primeira vez, afirma o pesquisador. Vamos agora a uma matéria com o jornalista Alan Martuchelli, que preparou este fato para a gente acompanhar aqui no Conexão 98. Acompanhe. Pois é, Josley Silva, as eleições 2024 já estão às portas e a gente vai agora compreender tudo o que vai acontecer no próximo ano para os candidatos, para os políticos. E nós, como eleitores, população, sociedade civil, devemos acompanhar de perto essas decisões e essas mudanças que vão acontecer nas eleições. Para isso, eu converso com o professor, que é professor de marketing político, né, especialista em marketing político, José Miranda. O professor José Miranda, obrigado pela entrevista aqui conosco no Conexão 98, aqui na Rádio 98 FM. Eu começo perguntando ao senhor o seguinte: para o próximo ano, para as eleições de 2024, o que diferente o eleitor vai ter assim de maior destaque que não teve na eleição municipal em 2020? Bom dia. Bom dia, Alain. Bom dia aí a todos os ouvintes da Rádio 98 aí do Campo Antônio. É um prazer mais uma vez estar com vocês. Alain, antes de nós falarmos sobre isso, é importante todos aqueles que disputaram a eleição, todos aqueles que são vereadores eleitos, né, ou mesmo prefeitos. Nós tivemos uma reforma política, primeiro em 2017, que foi a Lei 13.488. E essa lei, ela trouxe no seu bojo uma modificação que foi o fim das coligações para as eleições de 2020. E com essa mudança, muitos, até então, desde a Constituição de 88, nós não tínhamos aí uma reforma tão brusca igual tivemos na de 2017, as câmaras municipais, elas renovaram praticamente 65,5%. Ou seja, praticamente em 2020, em cada 10 vereadores, 7 perderam eleição. A renovação foi de 65,5%. E agora, em 2021, nós tivemos uma outra reforma política. E essa também foi bem abrangente. E essa reforma política, ela trouxe, que é a Lei 14.211 e a 14.208. E nessa lei, além de trazer no seu bojo a continuação do fim das coligações, ela trouxe novidades. E são 69 artigos ali que houve modificações, né? Podemos citar alguns aqui. E um dos principais artigos que houve foi a questão da federação partidária, né? Temos agora na eleição 2024 uma novidade que são as federações partidárias. Temos uma novidade agora que vai ser a cota de negros e inúmeros outros aí modificações. Bom, professor, a minha dúvida é a seguinte: com essas federações, por exemplo, a gente tem o caso do PT, que fechou uma federação com o PCdoB e o PV em nível nacional para a eleição do ano passado, né? E agora para a eleição do ano que vem, essa federação vai ter que se repetir novamente? A lei da federação, que foi de 2021, foi de 1º de outubro de 2021, no momento que o partido federa, ele é obrigado a ficar 4 anos, tá? Ele é obrigado a ficar 4 anos dentro dessa federação. Ou seja, eles federaram em 2022, ou seja, na eleição de 2024, ele está federado. Ou seja, a federação está em nível nacional, estadual e municipal. Ela vai acompanhar. Tá? Então a gente pode dizer o seguinte, que no próximo ano, então, esses 3 partidos que em nível nacional sempre lançam mais candidatos a vereadores vão ter que se reorganizar, vão ter que dialogar, vão ter que conversar de fato para conseguir colocar os candidatos dentro da vaga permitida, é isso? Perfeito, e não só aconteceu, nós já tivemos 3 federações, né, que exatamente o PCdoB, o PT e o PV, nós tivemos o PSDB e o Cidadania, e tivemos o Rede e o PSOL, que são também federações, né? Vai ter que seguir o mesmo trâmite. E exatamente isso que você falou, vai ter que haver uma conversa ali entre os 3 partidos para ver a quantidade de candidatos que vão lançar, como que vai ser esses candidatos. Então vai ser eu até falo muito nas minhas palestras, meus cursos, que pela primeira vez na história nós vamos ter realmente que eu chamo de uma
não uma coligação, mas um acordo ali, que vai ter que ser muito bem costurado, senão nós vamos ter sérios problemas nas convenções, ou seja, nós vamos ter convenção realmente de fato. Entendeu? Então seria como se fosse a primeira vez que nós teríamos convenções partidárias de fato aqui no Brasil, em nível municipal? Eu considero que sim. Por quê? Porque vai ser a gente, quando o partido saía sozinho ali, ou mesmo ia partir para uma coligação, né, que geralmente acontece entre o dia 20 de julho do ano da eleição a 5 de agosto do ano da eleição. Então, quando ele ia fazer essa coligação, ou mesmo sair sozinho, lançar sua chapa, os próprios candidatos ali, com um acordo de cavalheiro ali, a gente sabia quem que ia disputar a eleição. Né? A gente já sabia quem que estava ali dentro dos escolhidos, já tinha número, já era, logicamente, esperaríamos ali a lei eleitoral, né, que só era permitida depois do dia 20, mas como o prazo de filiação termina em abril, geralmente no começo de abril, né, igual, por exemplo, né, no ano da eleição de 2024, vai ter no dia 6 de abril que vai terminar o prazo de filiação, ali já estava formado tudo, então a gente combinava aquela coisa ali. Agora não tem como você fazer isso. Então vai ser decidido na convenção mesmo, entendeu? Então a escolha dos candidatos. Então ali, por exemplo, vamos pegar essa coligação, vou dar como exemplo, essa coligação que você falou aí, que é do PCdoB, do PT e do PV. Aí vamos colocar, vamos pegar uma cidade aí que tem 9 vereadores, que é uma outra mudança que houve também, tá? Da eleição de 2020, o partido podia lançar o número de cadeiras vezes uma vez e meio, o número de cadeiras, ou seja, uma Câmara tem 9 vereadores, uma vez e meio, 13,5. Quando dá meio, rodando para cima, 14, né? Parece que o Aflotone são 17 vereadores, parece? São quantos vereadores? São 19. 19, então, 19. Por exemplo, aí você poderia lançar aí 29 candidatos, né? Era 19, mais uma vez e meio, 9,5. Você poderia dar 28,5, 29, na última eleição de 2020. Agora não. Em 2024, tinha faltando a poder lançar apenas 20 candidatos. Então, você percebe aí que já é um impacto que em 2024 nós teremos menos candidatos, né? Por causa da federação e por causa do quociente eleitoral também, o número de cadeiras também que foram colocados. Então, bem, na hora que você faz essa matemática, na hora que você tem essa matemática, então, por exemplo, 2020, vamos colocar que o PV lançaria 20 candidatos, o PT lançaria 20 candidatos e o PCdoB lançaria 20 candidatos, 60 candidatos. Agora não, os três vão poder lançar 20 candidatos apenas. E com certeza é muito pouco candidato para os três partidos. Então eu acredito que nós vamos ter aí problemas aí para administrar. E o problema se administra dentro da lei eleitoral é dentro de uma convenção. Perfeito. Na avaliação do senhor, é positivo, é negativo ter menos candidatos a vereadores? A gente sabe, por exemplo, quem tem votando na última eleição, foram quase 400 candidatos para 19 cadeiras. Como que o senhor avalia isso? Eu acho, de certa forma, positivo. Por quê? Eu acredito que é a função do partido. O partido teria que ter uma obrigação de ter ali uma escola de política, uma escola de trabalho político com os candidatos, né? Para definir ali o candidato que realmente tem possibilidade, o candidato que tem realmente ali estrutura para disputar uma campanha eleitoral, o candidato que sabe uma ideologia partidária, o candidato sabe o que é quociente eleitoral, né? Eu tive aí mesmo em Teoflotone, e a gente pôde perceber ali que praticamente 95% hoje dos candidatos, vocês não têm ideia o que é isso, como é que funciona o sistema, mesmo vereadores eleitos não têm ideia como que isso funciona. Então, eu acredito que agora, com a diminuição de candidatos, vai ter que ter uma seleção. E tendo essa seleção, o partido vai ter que criar uma escola de política, vai ter que criar ali um formato para escolher esses candidatos. Então, eu acho que nós teremos candidatos melhores preparados, né? Eu até falo muito, para você ser médico, você vai ter que fazer um curso de medicina. Para você ser professor, você vai ter que fazer ali um curso de pedagogia, de história, de geografia, você vai ter que ter um curso superior. Né? Se você quer ser um advogado, você vai ter que fazer um curso de direito. Agora, para você ser um vereador, para você ser um prefeito, para ser um deputado, o que você precisa? Simplesmente assinar seu nome. Eu acho que isso aí nós temos que mudar essa questão. Né?
Você pode olhar que a Inti Geoflotone, por exemplo, a maior empresa que nós temos em Geoflotone hoje é a prefeitura, né? Juntando Câmara Municipal e Prefeitura é a maior empresa. O maior PIB aí que nós temos, o maior recurso financeiro que nós temos aí é da prefeitura. Então, e olha quem que pode estar administrando. Eu não estou falando aí, não estou querendo julgar ninguém, por favor, tá? Eu estou querendo só colocar, então qualquer um pode ser. Então, acho que essa mudança tem que acontecer. Eu acredito que essas mudanças estão vindo para isso. Há alguma mudança quanto à propaganda na internet? A gente está acompanhando no Congresso Nacional a votação, né, a discussão do PL das fake news. Tem também o marco que está para acontecer no tribunal, no TSE também, no STF também está para acontecer essa mudança da regulamentação das redes sociais. O senhor acredita que vai haver alguma mudança, ou já aconteceu alguma mudança quanto às redes sociais, para que não haja disparo em massa de notícias falsas, fake news, coisa do tipo? Não, sem dúvida, já aconteceu. Por exemplo, foi uma coisa muito benéfica agora que houve na mudança, justamente está na lei também agora, dessa mudança da reforma política, que, por exemplo, agressão a um candidato, agressão à administração pública, né, vai ter responsabilidade, coisa que até 2020 a gente não tinha. Eu sou pré-candidato, sou contra eu sou oposição a uma situação, eu ia ali denegrar, havia um denegrir, né, da imagem pessoal da pessoa.